entre elas, né, o regime de teletrabalho, simplificando a forma de mudança para o regime de teletrabalho, transformando ela em basicamente algo automático de parte do empregador, apenas com uma notificação de 48 horas ao trabalhador, e eliminando a burocracia de necessidade de registro em contrato de trabalho individual. O mesmo vale, tá? A mesma racionalidade vale para a antecipação das férias individuais e da decretação das férias coletivas. Ambas tinham algum nível de dificuldade e impediam a utilização desses instrumentos de maneira célere. Então, ambos também passam a ter uma notificação de 48 horas diretamente com o trabalhador e, mais uma vez, isso tem o objetivo de preservação da atividade econômica da empresa, mas de permissão de proteção à saúde do próprio trabalhador. Um trabalhador que a empresa não pode oferecer os instrumentos para que ele permaneça em casa, para que se afaste e obtenha o distanciamento social solicitado, né, pelas autoridades em saúde, termina sendo um problema para ambos. Esse não é o objetivo, é a proteção de ambas as partes, claro. Mencionamos ontem também a questão de um banco de horas bastante flexível, negociado também entre o empregador e o trabalhador diretamente. Nós estamos avaliando o prazo para que esse banco de horas possa ser utilizado, mas ele seguramente será algo entre 12 e 18 meses, é um prazo bastante longo para que se possa diluir esse banco de horas ao longo dos meses futuros. Isso permitirá 2 pontos, né? Em primeiro, que o trabalhador possa permanecer em casa, tá, se utilizando, acumulando esse banco de horas, e que ele mantenha os seus pagamentos, mantenha os seus recebimentos nesse momento muito difícil. Vamos lembrar que a alternativa é sempre a empresa ter que demitir um contingente grande de trabalhadores em alguns setores que tiveram a demanda retraída de uma maneira muito forte. Nós também mencionamos ainda ontem a questão da redução proporcional de salários e da jornada de trabalho até um limite de 50% desse conjunto. É importante mencionar isso, né? A redução tem que ser proporcional, você não pode reduzir mais o salário do que você está reduzindo a carga horária, isso seria uma redução salarial, o que não é permitido pela Constituição brasileira, que garante a irredutibilidade do salário hora do trabalhador. Nesse caso também fica garantido o salário mínimo hora pago pelo empregador. E aí, nas análises, né, que permanecem acontecendo durante todos esses dias, durante todas as discussões, nós identificamos que nas pequenas empresas, nas micro e pequenas empresas em especial, isso pode não ter o efeito desejado, já que o perfil de salários, né, o montante de salários pagos nessas empresas normalmente não é tão alto. Vamos lembrar que o salário médio de admissão no Brasil está em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 e de demissão em R$ 1.800. Nas micro e pequenas empresas não é incomum, ao contrário, é o padrão um salário em torno de R$ 1.200, R$ 1.500. Então a empresa não poderia se utilizar de todo o instrumento de redução proporcional. Então, para que nós, mais uma vez, preservemos o máximo possível das relações de trabalho, das relações de emprego, é preciso que nós tenhamos mais flexibilidade, é esse um instrumento que já foi mencionado aqui pelo secretário Bruno, de promover a antecipação de um valor, né, de algo em torno de R$ 250, oriundos do Fundo de Amparo do Trabalhador, para que seja possível uma melhor adaptabilidade das micro e pequenas empresas a esse momento de crise. Um outro ponto mencionado, em termos de grandes números, né, nós estamos falando com essa medida de um público de 11 milhões de trabalhadores que seriam beneficiados, e um total de 10 bilhões de reais para 3 parcelas de R$ 250 ao longo dos meses agora maiores de crise. Isso se soma a outros instrumentos financeiros, inclusive, né? Então, o próximo mencionado ontem foi a possibilidade de postergação, o diferimento
do recolhimento do FGTS, a empresa deixa de recolher neste momento e passa a recolher no momento seguinte, né, passada toda a crise, em percentuais maior para poder fazer frente a essa compensação, não prejudica o trabalhador, não prejudica o fundo e garante todos os direitos do trabalhador no momento de uma rescisão, mesmo que aconteça agora, durante a crise. E também a antecipação do abono, como foi mencionado. Então, todos esses instrumentos em conjunto permitem que haja maior possibilidade de preservação do emprego, ao mesmo tempo em que oferece um substrato, um suporte financeiro para o trabalhador nesses momentos de dificuldade. Mencionamos também, por último, a possibilidade, né, de antecipação de feriados futuros, de exercício, né, de gozo desses feriados nesse momento agora, em especial os feriados não religiosos. Os religiosos passam a ser negociados passam a exigir a concordância do trabalhador. E, por fim, como mencionado, a suspensão de alguns quesitos administrativos na área de saúde e segurança no trabalho para não sobrecarregar os departamentos de saúde e segurança, os departamentos médicos das empresas e do ambiente e dos sistemas públicos de atendimento. Esse, mais uma vez, né, é o conjunto de medidas que foi anunciado ontem, com a evolução já mencionada anteriormente, da antecipação de R$ 250 de parte do Fundo de Amparo do Trabalhador para todos os trabalhadores que ganhem até 2 salários mínimos. Nós estamos refinando os cálculos, tá? E no momento em que a medida for publicada, todos esses cálculos estarão já registrados com o público atingido, num grau de detalhamento um pouco maior, inclusive, do que foi mencionado aqui. Obrigado.